Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos ver a aula de número 25, que vem sob o tema Identificação das Fontes de Comunicação Mediúnica, tendo como objetivo específico analisar as principais dificuldades na identificação das fontes de comunicação mediúnica. Como eu sempre faço de início, te convido para que tu não esqueças de curtir esse vídeo e espalhar também esse material com pessoas que você sabe que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. E especialmente curtir aqui, meus queridos, porque quando nós curtimos os vídeos, nós dizemos ao algoritmo do YouTube que esse material foi importante para nós. E então, ele partilha com outras pessoas, que é o que nós queremos, é espalhar o bem e espalhar as bênçãos que temos recebido. Vamos então à leitura do nosso material e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. Uma das maiores dificuldades que o médium encontra para a realização da sua tarefa, sobretudo se ele é iniciante, diz respeito à procedência das comunicações que transmite, ainda que tenha conhecimentos sobre os fenômenos anímicos e os mediúnicos. O assunto desperta naturalmente algumas indagações. É possível saber com segurança se a comunicação é mediúnica, propriamente dita, ou é anímica? Será que, sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Poderíamos definir o limite onde cessa a ação própria da alma e começa a dos espíritos? Saber distinguir se a comunicação é do próprio médium ou de um espírito demanda tempo e aprendizado. Faz-se necessário observar com atenção a natureza das comunicações, a linguagem e a identidade dos espíritos comunicantes. Não se trata, porém, de tarefa de fácil execução. Entretanto, é possível analisar as principais dificuldades para identificar as fontes de comunicação mediúnica. Distinção entre fenômeno mediúnico e fenômeno anímico. É por vezes muito difícil distinguir, num dado efeito, o que provém diretamente da alma do médium do que promana de uma causa estranha, porque com frequência as duas ações se confundem e convalidam. É assim que nas curas, por imposição das mãos, o espírito do médium pode atuar por si só ou com a assistência de outro espírito, que a inspiração poética ou artística pode ter dupla origem. Mas do fato de ser difícil fazer-se uma distinção como essa, não se segue, seja impossível. Não raro a dualidade é evidente e em todos os casos quase sempre ressalta de atenta observação. Outro ponto que deve ser levado em conta na distinção de um e de outro fenômeno, além da observação assinalada por Kardec, é o conhecimento sobre mediunidade, seus mecanismos, as influências a que o médium está sujeito, etc. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade em virtude da diferenciação da matéria do campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é-lhe imprescindível haver aprendido a ceder, e nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição que reclama a devoção, a felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria,
sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. É após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima dos caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes, como a ponte benfeitora, oportunidade de se encontrarem uns com os outros na posição evolutiva em que permaneçam por meio de entendimentos construtivos. Sendo assim, as influências anímicas diminuirão com o passar do tempo, sem jamais cessar de todo, à medida que o médium adquirir mais conhecimento e mais experiência, porque a mediunidade, como tudo na vida, tem sua evolução, seu campo e sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Linguagem utilizada nas comunicações. Os espíritos devem ser julgados como os homens pela linguagem que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Assim também com os espíritos devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos de modo absoluto de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão, denotando baixeza, as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, nem os homens, nem aos espíritos outros. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e de benignidade não pode provir de um espírito bom. Submetendo-se todas as comunicações a um exame escrupuloso, prescrutando-se-lhes e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que supõe ser o que se está manifestando. Leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos que acabam por se retirar uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má
que resista a uma única crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada têm que temer do exame. Identificação do espírito comunicante. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon, e que este não se furtaria a subscrever, há, se não prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis. Pouco importa o nome sob o qual os diga. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas, e se compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Portanto, se numa reunião mediúnica um espírito superior se comunica sob o nome de uma personagem conhecida, nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio e, em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são que os fazem reconhecíveis, e desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Pode, sem dúvida, o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convenha. A aula é interessantíssima para a nossa reflexão e para os nossos estudos, não é mesmo, meus queridos, minhas queridas? E nós temos ainda aqui um anexo muito interessante, que são textos do livro Conduta Espírita, por Valdo Vieira, e são como se fossem roteiros para que a gente possa seguir, não é? Essa identificação das fontes de comunicação mediúnica.
Então vamos ver o que diz aqui esses textos do livro Conduta Espírita. Do médium: esquivar-se à suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, conquanto graves e importantes, como as de qualquer outra pessoa. O ceareiro do Cristo é sempre servo e servo do amor. No horário disponível entre as obrigações familiares e o trabalho que lhe garanta a subsistência, vencer os imprevistos que lhe possam impedir o comparecimento às sessões, tais como visitas inesperadas, fenômenos climatéricos e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. Sem euforia íntima, não há exercício mediúnico produtivo. Preparar a própria alma em prece e meditação antes da atividade mediúnica, evitando, porém, concentrar-se mentalmente para semelhante mistério durante as explanações doutrinárias, salvo quando lhe caibam tarefas especiais concomitantes, a fim de que não se prive do ensinamento. A oração é luz na alma, refletindo a luz divina. Controlar as manifestações mediúnicas que veicula, reprimindo, quando possível, respiração ofegante, gemidos, gritos e contorções, batimentos de mãos e pés ou quaisquer gestos violentos. O medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem de que se faz portador. Silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. A espontaneidade é o selo de crédito em nossas comunicações com o reino do Espírito, mesmo indiretamente. Não retirar proveito material das produções que obtenha. Não há serviço santificante na mediunidade vinculada a interesses inferiores. Extinguir obstáculos, preocupações e impressões negativas que se relacionem com o intercâmbio mediúnico, quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o transe, os temores inúteis e as suscetibilidades doentias, guiando-se pela fé raciocinada e pelo devotamento aos semelhantes. Quem se propõe avançar no bem deve olvidar toda causa de perturbação. Ainda quando provenha de círculos bem-intencionados, recusar o tóxico da lisonja, no rastro do orgulho, segue a ruína. Fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam a ambição, a ausência de autocrítica, a falta de perseverança no bem e a vaidade com que se julga invulnerável. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Perante a mediunidade, reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. O intercâmbio mediúnico é acontecimento natural e o médium é um ser humano como qualquer outro. Certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido. Precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade. Os médiuns são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Por nenhuma razão, elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos por meio dele, lembrando-se que é sempre possível agradecer sem lisonjear.
Para nós, todo o bem puro e nobre procede de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. A mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. Conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos, a terrenos que ainda não estão amanhados para a semeadura. Prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedras do vale humano, para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos cimos da vida. Desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a terra. Atos, capítulo 2, versículo 17. Estas são mensagens, então, vindas do livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Muito interessantes estas considerações, não é mesmo? Porque condiz muito com aquilo que nós, médiuns ostensivos, precisamos tomar por diretriz na nossa caminhada. E aqui nessa aula fica muito bem explicado o roteiro de como nós devemos seguir, não é mesmo? Assim como nós já vimos em aulas anteriores. Nós precisamos, meus queridos, sempre estar atentos, nunca nos deixar fascinar pelo espírito que esteja se comunicando, sempre buscar o crivo da razão, porque nós vivemos através do espiritismo uma fé raciocinada. Precisamos, meus amados, sempre estudar com profundidade sobre a mediunidade, sobre como se dão as comunicações, não nos deixando encantar de qualquer forma, mas sim buscando sempre o crivo da razão, observando as comunicações, se de fato estão trazendo mensagens positivas, do bem, iluminadoras, se não tem frivolidades ali, se realmente esse espírito está bem intencionado. E aí, muitas vezes, ele vai se identificar sob este ou aquele nome, que às vezes pode ser o nome de uma grande personagem, mas isso verdadeiramente não é tão importante. O que mais importa é a qualidade da mensagem. E nós vamos poder identificar isso se nós, a partir de nós mesmos, estudarmos, nos dedicarmos, buscarmos manter o nosso caráter ilibado, a nossa consciência moral elevada, não é mesmo? Buscando as transformações que ainda precisamos buscar para mudar para melhor nas nossas vidas, no nosso dia a dia, praticando bem, a caridade, buscando fazer o melhor, não somente por nós e pelos nossos, mas por todos os que nos rodeiam, e buscando sempre identificar as comunicações com o crivo da razão, vendo se esse espírito está se comunicando, condizendo com aquilo que é bom, que é do bem, que é da luz, não coisas que vão nos tornar ainda mais lisonjeados, porque isso vai alimentar um espírito de orgulho e egoísmo no nosso coração. E sempre que nós recebermos elogios ou lisonjas, procuremos educadamente dizer para os irmãos que estas comunicações apenas passam por nós, que nós não somos a fonte. Então, que nós agradecemos, mas gostaríamos de não ser elogiados, não é? Porque muitas vezes a pessoa vem elogiar você e ela não sabe que é melhor que não o faça. Então, educadamente nós podemos dizer para as pessoas, não é? Que não faz parte de nós, que nós somos apenas veículos para que a mensagem chegue até onde chegou, não é mesmo?
E assim, estudando, prestando atenção, nos dedicando, melhorando a nossa moral, nós vamos ter sempre boas comunicações. Estejamos atentos, estudando sempre, nos esforçando sempre e buscando sempre a prática do bem, os estudos dedicados e a nossa transformação moral, para que possamos, então, assim, embasados no bem e no conhecimento, o máximo possível dentro das nossas condições, ofertarmos veículos como somos, para que os espíritos abençoadores, iluminadores, possam se aproximar de nós, para que sejamos mensageiros do bem nas comunicações mediúnicas. Assim, meus queridos, antes de me despedir de vocês, lhes convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos reunirmos aqui e fazermos o Evangelho no Lar, quando Jesus vem ter conosco o nosso lar e abençoar junto à sua comitiva espiritual a nossa casa, os nossos queridos e a nós mesmos. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos aqui os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos, sob a direção da nossa querida mentora e amiga Maria da Soledade, unida junto a outros queridos benfeitores, todos a serviço de Jesus, o nosso amado Cristo da Terra, para abençoar-nos com o passe e recebermos então a renovação de nossas energias. Com uma singela oração me despeço, meus queridos, desejando que Deus, nosso Pai amado, nosso querido condutor eterno, nos abençoe a caminhada e a jornada nesta terra, nesta vida e durante os séculos que ainda teremos diante de nós, para evoluirmos e chegarmos às bênçãos do seu amor cada dia mais e mais próximos dele. Que Jesus Cristo, nosso querido Mestre, nosso amigo tão fiel e sempre presente, esteja conosco em todo o tempo, nos conduzindo. Que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, nos conduza pela mão até os caminhos de Jesus sempre. E que os nossos benfeitores amigos nos auxiliem nas horas que estejamos em dificuldade e que nós, com gratidão, amorosidade, dedicação, boa vontade e prática de tudo aquilo que temos aprendido, possamos prosseguir nessa jornada evolutiva, a caminho do bem, a caminho do amor, a caminho da caridade, a caminho da paz, para que dia após dia possamos evoluir um passo a mais nessa grande jornada. Que assim seja e assim se faça. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço deixando o meu mais sincero desejo de que haja sempre, sempre em nossos caminhos muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.